Eu queria falar hoje sobre a série 138, série Getsemane. Isso, série 138. Nós começamos a trabalhar com série, é muito interessante, porque a gente deixa a Bíblia dizer o que ela tem que dizer. Isso é muito interessante. A Bíblia ela tem que dizer o que ela tem que dizer. Eu não quero falar de mim mesmo, eu quero que a Bíblia fale. Quando a gente trabalha com sermão expositivo, bíblico, é a Bíblia que fala aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Acharam? 14, 32. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a orar. E começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Repete essa parte. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Versículo 3:8. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda mais uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que está traindo. Glória a Deus. Getsemane. Ok? Deixa no final. Prepara para o final. Quando nós falamos na carta, no Evangelho de Marcos, nós estamos aqui falando do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por dois motivos. O autor queria dar uma resposta da causa humana da morte de Jesus. A morte de Jesus teve duas causas. Uma causa humana. Nós temos aqui a questão dos romanos. Jerusalém era dominada por Roma. Jesus, entre aspas, para Roma era uma ameaça. A gente sabe que não era ameaça nenhuma, porque Jesus falou: olha, meu reino não é daqui. Mas, do ponto de vista do alvoroço social que foi causado, onde Jesus passava, as multidões o acompanhavam. Você imagina,
rapaz, esse homem aí, arrastando essa multidão, olha, se a gente não tiver cuidado, vai ter uma revolução, e nós vamos acabar perdendo o domínio sobre Israel. Então, Marcos foi escrito para dar uma resposta dessa causa humana da morte de Jesus. E, em segundo lugar, Marcos foi escrito para dizer que há um desígnio de Deus acerca da morte de Jesus. Então, por um lado, nós temos uma causa humana da morte de Cristo. E, por outro lado, nós temos o desígnio de Deus acerca da morte de Jesus Cristo. Semana passada nós tratamos da primeira celebração da ceia do Senhor na noite da Páscoa, na última Páscoa. E segue-se, momentos depois, o momento do Getsêmani. Esse momento do Getsêmani, depois que Jesus estabelece o início da nova aliança, que a gente viu semana passada, Jesus começa a viver a agonia do que seria feito na cruz do Calvário. O Getsêmani são as primeiras gotas de sofrimento do Mestre, as primeiras gotas de sangue do sofrimento do Mestre. É como se fosse o prelúdio da cruz, o momento antecedente da cruz, um momento crucial, um momento de agonia. No hebraico, Getsêmani significa prensa de azeite. Refere-se a um jardim que existe no Monte das Oliveiras em Israel, um local que era usado para oração, meditação, e um local também que Jesus escolheu para estar com alguns discípulos, porque era um local reservado. Jesus estava prestes a ser preso, Jesus estava prestes a ser crucificado, então ele teria que ficar num local reservado, um local de oração. Jesus leva alguns dos seus discípulos mais chegados para compartilhar com eles a luta. E eu queria aqui estabelecer com vocês dividir essa mensagem em duas partes. E eu queria que você guardasse isso. A primeira parte que nós vamos tratar hoje é a atitude de Jesus em relação aos discípulos e a atitude de Jesus em relação a Deus. Pode soltar só a introdução, só a página principal. Atitude de Jesus em relação aos discípulos e atitude de Jesus em relação a Deus. Primeira parte. Qual foi a atitude de Jesus em relação aos discípulos? Perto de ser crucificado, perto de passar pelo terror, pelo pânico da cruz, no Getsêmani, Jesus separa os seus discípulos. No Getsêmani, Jesus busca apoio e consolo dos seus discípulos. O texto da palavra diz que ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e se angustiar. E disse-lhes: olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus abriu o seu coração para os discípulos. Ele separa alguns dos seus discípulos, traz, buscando apoio, buscando consolo. Depois Jesus abre o seu coração para os discípulos, dizendo o momento que ele estava vivendo para os seus discípulos. A segunda parte que nós queremos tratar é as atitudes de Jesus em relação a Deus. As atitudes de Jesus em relação a Deus. Primeira parte, Jesus chama os discípulos, expõe para os discípulos a dor, o pânico que ele estava vivendo, a agonia que ele estava vivendo. Gente, Jesus iria vencer. Mas a vitória de Jesus
e o sofrimento de Jesus começa desde o seu nascimento. A paixão de Cristo não começa simplesmente nessa última semana. A paixão de Cristo começa desde o momento que Ele se faz carne, desde o momento que Ele sai da sua glória, porque Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. A paixão de Jesus se inicia a partir do momento que Ele deixa a sua glória e se faz carne. Ele sai da sua condição gloriosa, o seu corpo glorioso, e se faz como um de nós, se faz carne. E ao se fazer carne, Ele experimenta tudo o que nós experimentamos e muito mais. Então, a paixão de Cristo começa na encarnação, quando o Verbo se faz carne. Tem um momento muito drástico aqui no Getsêmani e um momento crucial na cruz. E aí, nós vamos identificar as atitudes em relação a Deus. Quais atitudes em relação a Deus que Jesus tomou e que nós temos que tomar? Bom, em relação ao próximo, nós já sabemos. Em relação ao próximo, muitas vezes você vai narrar uma vitória. Você tem um amigo, você tem um colega, você tem um grupo de pessoas, você tem um marido, uma mulher, e tem hora que você e eu temos que abrir os ouvidos ou falar acerca de nós mesmos. E é importante que você e eu tenhamos ouvidos para nos ouvir acerca dos momentos cruciais que nós estamos enfrentando. Jesus, o mestre por excelência, o Salvador, chama os discípulos e disse: olha, minha alma está angustiada até a morte. Pastor, mas eu não confio em ninguém. Você sabe que relacionamento interpessoal é risco, né? É uma relação de risco. Imagine você. Eu não confio em ninguém, então não vou me relacionar com ninguém. Eu não confio em ninguém, então eu vou fazer o seguinte: eu vou sofrer sozinho, eu vou desfazer até do que Cristo fez, eu não vou seguir esse conselho de Cristo, de chamar pessoas, mesmo que aquelas pessoas tivessem decepcionado a Cristo. Cristo saiu de lá e falou assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Mas Cristo resolveu chamar aqueles discípulos, resolveu fazer com que eles andassem juntos e que eles dissessem, que eles soubessem a agonia que ele estava enfrentando. Imagine, os discípulos viram a glória do Jesus andando e as multidões indo atrás dele. Imagine o Jesus ressuscitando Lázaro, o Jesus curando a mulher com um fluxo de sangue por 12 anos, Jesus sendo ovacionado pelas multidões, o mestre, o todo-poderoso, com uma palavra, basta uma palavra e a minha filha será curada. E agora os discípulos de Jesus, vendo o Jesus aparentemente fracassado, e a sociedade vai colocar na minha cabeça, na sua cabeça, que contar os nossos problemas é coisa para fracassado. Expor a nossa vida é coisa para gente fraco. Nós vamos ser tentados a todo tempo a viver sozinhos. A tentação que nós vamos viver sempre é de nos isolar, é de confiar somente em nós mesmos, não querer se abrir, não querer falar de si mesmo. É muito importante que nós entendamos que sozinhos nós não fluiremos
conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ande com o meu próximo e com ele. A vontade de Deus é que haja uma comunhão horizontal e uma comunhão vertical. A vontade de Deus é que eu e você entendamos isso e vivamos isso. Mesmo que as pessoas nos decepcionem, mesmo que as pessoas virem as costas, ou falem mal de você, ou diga algo que te desmoronou. Mas é importante que a gente viva e preste contas das nossas vidas. Existe algo poderoso na prestação de contas. Quem presta contas da sua vida, talvez esteja a um passo da queda. A prestação de contas é algo tremendo. Por quê? Porque rumo à destruição, Deus usa alguém, através da sua sinceridade de falar o que está acontecendo, para te socorrer. Muitas pessoas vão se tornar presas fáceis, porque andam sozinhas. Mesmo que essa pessoa que soube de algum problema seu, espalhe isso para outros, que isso não pode acontecer, mas isso acontece. Mesmo que o seu problema seja divulgado, ele foi divulgado, não deveria ter sido, mas você ainda assim está no lucro, porque você foi curado. Antes que você sucumbisse, você se despiu do orgulho, você se despiu da vanglória, você se despiu da sua vaidade e disse: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então essa é a relação que Jesus teve com os discípulos, e nos ensina isso. A segunda parte que nós temos aqui é a relação de Jesus com Deus, por favor. A relação de Jesus com Deus. Versículo 35 ao 42. Diante da cruz, o que Jesus fez? Em primeiro lugar, Jesus adorou. A difícil tarefa da adoração nos momentos cruciais da nossa vida. Versículo 35 diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível fosse, aquele cálice passasse. A atitude de Jesus foi adorar. A atitude de Jesus foi se prostrar. A atitude de Jesus foi se render completamente a Deus, se render ao Todo-Poderoso. E Ele nos ensina isso. Longe está do nosso problema ser comparado ao que Jesus estava passando. A agonia que Jesus passou no Getsêmani é incomparável. É incomparável. Mas através desse evento de Jesus, nós podemos tirar lições para a nossa trajetória, para a nossa vida, para a nossa existência. É muito mais fácil nós murmurarmos. É muito mais fácil nós reclamarmos. É muito mais fácil, como a esposa de Jó sugeriu: amaldiçoa o teu Deus e morre. E morre. A difícil tarefa da adoração. A difícil tarefa da adoração. Nos momentos de conflito, nos momentos de luta, nos momentos de agonia,
nós seremos tentados a dizer: eu não quero mais viver, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Isso é uma tentação que todos nós vamos viver. Eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a dizer: eu não deveria ter nascido. Nós estamos sujeitos a dizer: por que eu nasci? Por quê? Ou então, por que aconteceu isso comigo? Isso não deveria ter acontecido. Mas no caso de Jesus aqui, a gente vê o desígnio de Deus. O desígnio de Deus. O desígnio de Deus é que ele passasse por tudo aquilo. A segunda, a difícil tarefa de acatar a vontade de Deus. Versículo 36 diz o seguinte: e disse: afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. A difícil tarefa de acatar a vontade de Deus. Nós precisamos entender que o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, é o único caminho para nós vencermos a tentação de buscarmos a nossa própria vontade. E nós seremos tentados o tempo inteiro a buscar a nossa vontade. Jesus aqui não estava fugindo do propósito da cruz, mas nessa agonia que ele enfrentou, ele estava num momento tão crucial. O momento que Jesus está aqui é um momento extremo, um momento onde ele já está perto da crucificação. Mas depois ele disse: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A difícil tarefa de acatar a vontade de Deus. A difícil tarefa de entender a soberania de Deus. A difícil tarefa de entender que em alguns momentos nós vamos orar e Deus vai responder conforme aquilo que a gente orou e a cura vai acontecer. Mas em alguns momentos nós vamos orar da mesma forma, com a mesma fé, e aquela pessoa que a gente orou, Deus vai levar. Isso pode acontecer dentro da nossa própria casa. O Evangelho nos amadurece para entendermos essas questões. O Evangelho nos amadurece para entendermos que nós precisamos acatar a vontade de Deus sobre tudo e sobre todos. Porque se eu não entender a vontade de Deus, eu vou questionar Deus, eu vou questionar o caráter de Deus, eu vou questionar a bondade de Deus, o porquê Ele fez isso. Eu vou questionar a justiça de Deus. Não é justo que eu passe por isso. Não é justo que eu passe por aquilo. Não é justo que eu viva essa situação. A nossa justiça é a justiça daqui. A justiça de Deus é a justiça do alto. São duas coisas diferentes. Conforme a justiça da terra, não é justo que você passe por nada, porque você é muito bom e eu sou muito bom. Nós cumprimos com os rituais sociais. Procuramos ser corretos nas relações. Na nossa justiça, muita coisa que acontece conosco realmente não se encaixa. Mas a justiça de Deus não é a justiça dessa terra, não é a justiça desse mundo. A justiça de Deus é a justiça eterna. E a justiça de Deus em sua vida se cumpre em não deixar que você vá para o inferno. Quer entender a justiça de Deus? A justiça de Deus é essa. Aprove a Ele enviar o seu filho para que você não fosse enviado para o inferno. Isso se resume à justiça de Deus. O que acontece a mais no dia a dia, a gente agradece. Muito obrigado, Senhor. Mas se acontecer negativamente também, nós vamos passar por essa luta. Mas vamos dizer muito obrigado.
Não vai ser fácil dizer muito obrigado. Vai ser difícil. Você acha que eu não penso nessas coisas? Depois que você tem filho, você pensa nisso. A primeira coisa que você pensa quando tem filho é: se eu perder o meu filho, eu vou conseguir suportar? Se acontecer alguma coisa, o que que eu vou fazer? Agora eu não sei dizer. Eu só sei que Deus nos dá forças para enfrentar todas essas situações. É natural que quando a gente passa por algum problema, a gente fala: meu Deus, eu não quero mais viver. Deus, a minha vida acabou. Quantas vezes você e eu falamos isso? A minha vida acabou. A minha vida não tem mais sentido. A minha vida não tem mais valor. A minha vida não tem mais razão. Um casal no Rio de Janeiro. Aquela avalanche que teve no Rio de Janeiro em 2011, lá em Angra dos Reis. Um casal perdeu 2 meninas, 2 filhos. E eles já tinham 45 anos de idade. E eles estavam contando numa reportagem que dali em diante a vida deles acabou. Eles nunca imaginavam que iam viver novamente. E depois fizeram inseminação artificial e nasceram 2 gêmeas. E a vida continuou. A gente não consegue calcular as coisas ruins que acontecem agora, mas a gente sabe que Deus é que vai fortalecer. A gente não sabe qual vai ser a nossa reação diante das catástrofes da vida, diante dos problemas da vida, mas o Evangelho quer tirar esse pânico que há em nós. O Evangelho quer tirar esse terror noturno que acampa na nossa alma. Esse terror noturno que quer colocar medo no nosso coração. Esse terror noturno que quer nos assombrar, que quer fazer com que a gente sofra aquilo que a gente nem vive. Quer fazer com que a gente sofra aquilo que a gente nem está enfrentando. Quer fazer com que a gente sofra antecipadamente o que talvez possa acontecer daqui a 10 ou 20 anos. O Evangelho vem e conforta o seu coração. E traz um alento para a sua alma. E traz um alento para a sua alma. A difícil tarefa de acatar a vontade de Deus. Jesus jamais duvidou do amor de Deus. Quando nós temos dificuldade de acatar a vontade de Deus, o que nós estamos, na verdade, fazendo é duvidando do amor de Deus. Porque se eu não aceito a vontade de Deus, eu estou dizendo: Deus não me ama. Se eu não consigo assimilar a vontade de Deus, eu estou dizendo: Deus não me ama. E Jesus jamais duvidou do amor de Deus. Quando Ele diz: faça a tua vontade, Ele diz: eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas, Pai. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que o Senhor quer o meu bem. Jó tinha essa certeza que Deus o amava. Acaso a gente recebe o bem, não receberia o mal de Deus? Jó tinha essa certeza que Deus tinha um amor por ele. Quando nós não acatamos a vontade de Deus, nós estamos dizendo: Deus não me ama, porque se Ele me amasse, se Deus me amasse, Deus não teria permitido que isso acontecesse na minha vida. A gente vive a graça de Deus que nos dá livramentos no dia a dia. Mas a gente tem que tomar um cuidado enorme em achar
que Deus é somente Deus quando Ele nos dá algum livramento. Deus, Ele tem que continuar sendo Deus, mesmo se, através de uma circunstância, não foi dado o livramento que a gente esperava. O Evangelho nos prepara a entender Deus como Deus, diante do bem e diante do mal. Diante das situações de alegria e das situações de tristeza. O Evangelho me prepara a viver dessa forma. O Evangelho me ensina isso. O Evangelho me leva para o centro da vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, a atitude de Deus, de Jesus em relação a Deus. Deixa o slide aí, por favor. A atitude de Jesus em relação a Deus. Em terceiro lugar, a difícil tarefa da vigilância e da oração. A difícil tarefa da adoração. A difícil tarefa de acatar a vontade de Deus. A difícil tarefa da vigilância e oração. Versículo 37, diz assim, a palavra de Deus. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O porquê que Jesus disse isso? Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso no sentido de nós querermos desviar ou não aceitar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A vigilância e a oração que nós precisamos viver diariamente, essa disciplina de acatar a vontade de Deus, de dizer, como Jesus disse, faça a tua vontade na minha vida. A vigilância que nós temos que ter. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Qual é a tentação que Jesus está dizendo aqui, meu irmão? A tentação de não aceitar o que Deus quer de nós e para nós. Você está achando que a maior tentação que você vai viver na sua vida é na área sexual? Não. Não é a maior tentação que você vai viver, não. Capítulo 4 de Mateus, Jesus viveu uma tentação. O diabo nem sequer falou em coisas sexuais. A tentação que Jesus passou foi de não fazer, não cumprir a vontade do Pai. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Jesus está dizendo para os discípulos, olhem, a vontade de Deus é que eu vá para a cruz. E a tentação que eu passo é de fugir da cruz, mas ao mesmo tempo eu me submeto à vontade de Deus. E quando eu me submeto à vontade de Deus, eu venço essa tentação. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O que Jesus está dizendo nesse texto? Está dizendo que a nossa tentação é em que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa é a tentação que Jesus está dizendo. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tentação que Jesus responde é essa. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Vigiai e orai para que vocês não entrem nessa tentação. Que o Senhor Jesus nos dê suporte nessa noite. O nosso perigo, o perigo de sermos desleais. O perigo que Jesus estava falando a Pedro. Pedro, a tentação que vocês estão passando, Pedro, é de vocês dizerem que a vontade de Deus não vale de nada. E Pedro foi um cara que chegou para Jesus e quis repreender Jesus, quando Jesus estava predizendo o seu martírio na cruz do Calvário. Jesus falou, olha, isso é Satanás. É o diabo que está tomando a tua boca. Porque o diabo nunca
vai fazer as coisas conforme a vontade soberana de Deus. Ele é desobediente desde o início, do ponto de partida da sua queda. Ele crê, mas não cumpre nada daquilo que ele crê. Meu querido, o que eu quero dizer para você nessa noite? Vamos acordar. O que você e o que nós estamos esperando dessa vida? Nós teremos momentos de alegria, nós teremos momentos de gozo, de paz, mas nós vamos ter momentos de tristeza. Nós vamos ter momentos de tristeza, e nos momentos de tristeza, que o Senhor nos fortaleça. Nos momentos de tristeza, que o Senhor recobre o nosso ânimo. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus está recobrando o seu ânimo. Deus está recobrando o seu ânimo. Meu irmão, no nome de Jesus. A paixão de Cristo começou na encarnação, teve seu clímax na agonia, o ápice no Gólgota, desceu do céu, viveu as expectativas da maldição, levou sobre ele a nossa maldição e nos deu a vitória da eternidade. Ele venceu por mim e por você. Sobre ele foi a maldição lá da separação de Adão e Eva em relação a Deus. Ele viveu as expectativas do inferno para que você vivesse as expectativas do céu. Ele experimentou a agonia, ele experimentou a morte, ele experimentou os relances do inferno, a luta travada contra Satanás, para que hoje eu e você vivêssemos na expectativa de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Deus que zela, de um Deus que está no controle da nossa vida, que está no controle da nossa existência, que sabe o que faz da minha vida, que sabe o que faz da sua vida. Ele sabe o que tem para você, Ele sabe o que tem para mim, Ele sabe o que vai fazer. Ninguém pode determinar nada para mim, para você, porque se Deus falou, meu querido, se Deus falou, nem mesmo o inferno reunido pode impedir aquilo que Deus disse. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Lutas, dores, sofrimento. Jesus viveu muito mais do que tudo isso. E por Ele ter vivido tudo isso e muito mais, hoje você pode contar com alguém que se compadece com os seus problemas.